Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento, né? Meu nome é Guilherme, vai começar mais uma entrevista do canal Mesa de Debates, né? E vamos hoje, digamos assim, uma sessão cultural, né? Conversar um pouquinho de música, né? Como uma das coisas uma das atividades que o canal vem fazendo nessa caminhada, né? E convidamos aqui para o dia de hoje o Guilherme Spilak, né, para conversar um pouco dos seus projetos, o que anda fazendo da vida e tudo mais. Guilherme, antes da gente começar, por favor, se apresente. Opa, muito obrigado pelo convite, Guilherme. Hoje é um programa de Guilhermes Hoje é o aqui. programa de Guilherme. Obrigado aí pelo espaço, né, pelo convite, por estar proporcionando aí um pouco de discussão sobre música, cultura e tudo mais na internet nesses tempos difíceis, né? Eu sou o Guilherme Spila, que eu sou guitarrista. Eu já toquei um monte de lugares e bandas por aí, né? Fui Dave Murray da Children of the Beast, tem um projeto de música instrumental que é o String Breaker and the Stuff Breakers, dou aula de guitarra, sou produtor também, já gravei alguns discos, fiz algumas mix, enfim, eu trabalho basicamente com música o tempo inteiro. Mas e aí, Guilherme, o que você anda fazendo aí nesse período de quarentena? Cara, eu não saio quase nunca, assim. Acho que a última vez que eu saí para tocar foi uma live em junho, talvez, julho do ano passado, mas eu estava bem recluso mesmo antes disso já. Desde que começou o protocolo, se não me engano, foi no dia 17 de março de 2019, eu me 2020. recolhi. 2020, isso. É que para mim, 20 ainda não acabou, então ano passado vira 19 e eu errei, mas é 2020, é isso aí. Então, o último show que eu fiz, show de verdade mesmo, foi no final de semana, dia 15, depois teve um ensaio com o String Breaker no dia 17, depois disso acabou. Né? A gente fez, acho que umas 3 lives, nesse esquema de, tipo, de máscara, lavando a mão o tempo inteiro, se protegendo o máximo possível, né? Porque foi um momento ali de muito pavor, eu acho que nos primeiros meses. E aí isso foi ficando cada vez menos, eu fui ficando cada vez mais em casa e mais em casa, e cá estou eu em casa, trabalhando de casa, via internet. Aí eu dou aula de guitarra, né? Então eu já dava a maioria das minhas aulas online mesmo, né? Eu tenho muitos alunos de fora de São Paulo, e os poucos que eram presenciais passaram para online também, graças aí à pandemia. E eu dei a sorte, né, de no meio dessa zona toda, desse caos, eu já estar trabalhando na divulgação desse trabalho como professor e tudo mais há muitos anos, né? Eu dou aula desde 2007 e acredito que desde 2012 por videoconferência, né? Então, para mim não era uma novidade dar aula através de uma chamada de vídeo e tal. Então, eu só peguei o fluxo disso tudo e as pessoas, né, acho que se entediaram de uma vida que não tinha mais para onde ir, nem o que fazer, e resolveram retomar os estudos, aí voltar a tocar. E o número dos meus alunos cresceu exponencialmente, assim, na época em que a minha renda era equilibrada entre shows e aulas, né? Eu tinha uns 10 alunos, hoje eu tenho 45. Então, eu estou trabalhando mais do que nunca. Fora isso, também tem um canal no YouTube, né? Que é o Guilherme Spilak, onde eu discuto conteúdos do universo guitarrístico, né? Então tem reviews, tem aulas, tem vídeos de discussão, de técnicas e tudo mais. Então o canal tá indo de vento em polpa, né? Tem vídeo toda terça-feira trazendo essas ideias. Melhorei meu sistema de gravação, estou gravando com uma constância, então estou conseguindo não furar nenhuma semana. Também comecei uma parceria nova aí com os vídeos de divulgação das guitarras da Dunamis, que é uma empresa, uma luthieria aqui de São Paulo. E então tem um conteúdo de quinta-feira no meu canal do YouTube da Dunamis. E é isso aí, estamos trabalhando, né? Dando um jeito aí no que não tem jeito, né? Que é essa pandemia que não vai embora, que não nos deixa sair de casa. Mas, ô Guilherme, conta aí um pouquinho pra gente, assim, eu lembro que o seu último show, inclusive, eu tava lá, no Aquarius, se não me engano, se eu tiver errado. No Aquarius? É, Qual o Aquarius? No meio da treta toda? não, o Aquarius de Itaquera.
Sim, mas eu tô falando no meio da pandemia já, Não, porque a Children antes. tocou lá e eu não Antes. tava nesse show porque eu tinha quebrado minha mão, né? Não, fevereiro do Ah, tá. 2020. Ah, foi uma semana antes, eu acho, porque na verdade o nosso último final de semana foi no Paraná. Ah, Como é o nome das cidades? Guarapuava e Ponta Grossa. Esse foi o eu último final de lembro, eu semana. lembro. Eu lembro que inclusive vocês É, tocaram antes acho que foi uma semana. O do Aquários que você foi no Carnaval, foi na semana anterior, foi no final de fevereiro. Foi no carnaval. Passamos. É, que foi esse do Aquários e de lá a gente foi para Brasília, né? Fez o Toim em Brasília, não, fez Goiânia primeiro e depois o Toim. É, Então Agora foi a reta final dos shows da história, assim. sim. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual que é a diferença entre fazer um show assim ao vivo? Você sentiu um baque, uma diferença entre fazer um show ao vivo e fazer uma live, por exemplo? Sim, é muito diferente. São contextos completamente diferentes, são plateias completamente diferentes. Tem uma série de pormenores que se desenvolvem. Não é só a experiência pessoal de estar no palco com pessoas ou estar no palco sem pessoas. Tudo muda, né? Porque tem uma estrutura de gravação, de luz, de filmagem, que normalmente é um negócio que não tem. É como se você estivesse gravando um DVD, assim, pensando em equipe, né? Porque o som é meio que o mesmo trabalho, né? O cara faz o som do PA, só que o PA é internet, então na casa mesmo não se ouve nada. Mas tem essa coisa do vídeo, que é um pouco diferente, né? Tem pessoas filmando, andando para lá e para cá, câmeras fixas, etc. E tem que ver enquadramento, testar a luz, testar a câmera, que é um negócio que normalmente a gente não faz, né? A gente passa o som e tá tudo certo. E também tem uma coisa de resposta do público que é diferente, porque não tem ninguém na sua frente, então não tem aquele cara que você vê que tá pirando ali, que você te empolga, sabe? A hora que você tá tocando. Eu assisto muito o público, né? Então, tipo, se eu tô tocando, eu olho pra frente, a galera tá pirando, batendo cabeça, curtindo, sorrindo, sabe? Tá feliz de estar lá. Me ajuda a me animar mais para tocar com mais tesão e entregar um negócio mais legal ainda. Agora, quando você olha para baixo e não tem absolutamente ninguém, aí você lembra de você estar tocando num show vazio por causa de tudo isso que está acontecendo, é um exercício, assim, você tem que ser meio ator, de tipo, estar lá empolgadão e tal, não sei o que lá, sem ter essa troca, sabe? E é louco porque o jeito que o público recebe o show muda, né? Porque na casa de show o cara tá lá, foi para curtir, já conhece o trabalho, já sabe o que esperar, né? Já acompanha a banda na maioria das vezes. E, né, junto com isso tem todo o evento, tá com os amigos, pega uma cerveja, né? Então é uma interação com o espaço, com a banda, com um som diferente. Agora o cara às vezes está em casa, não está no melhor dispositivo de reprodução, e aí ele começa a ser o técnico de som da live, né? Então, assim, acompanhar os comentários é um negócio triste, porque você vê muito pitaco, porque não sei o que tal, porque não sei o que lá tá baixo, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, blá, blá, blá. Cara, o cara do som tá trabalhando para isso, sabe? Às vezes não é o som que tá errado, e sim o aparelho que tá reproduzindo que não tá tocando as frequências, sabe? Tem uma série de outros fatores que aí já não tá mais no controle da banda, né? Em resolver. E tem uma questão da receptividade que é diferente, porque eu acho que o cara em casa, ele fica mais cri-cri, assim. Então, o que a gente vê de gente comentando, tipo, porque eu não gostei disso, porque eu não gostei daquilo, porque não sei o que lá, porque o som tá ruim, porque bebê. É muito grande, assim. É engraçado, a internet é um território que não é amistoso, não é amigável, sabe? Você faz um show numa casa, normalmente as pessoas gostam do show, né? A gente se esforça para entregar um show que as pessoas gostem, né? Faz parte do nosso trabalho. E eu acho que o nosso trabalho se mantém porque funciona, né? Tipo, não tem uma mágica nisso. As coisas dão certo porque elas são bem feitas, porque as pessoas gostam, porque tem essa interação. E na internet não, tipo, parece que todo mundo te odeia, assim. É bizarríssimo. Eu não acompanho o comentário para não ficar chateado, mas o pouco que eu vejo, você fala, caramba, parece que estão falando uma banda de colegial, sabe? É muito agressivo e é muito, sabe, tem uma coisa tensa nessa ideia de apresentação online. Eu não sei, eu não curti a experiência, assim, honestamente.
E por que você acha que o pessoal tá mais, digamos, mais cri-cri em relação Eu não sei dizer exatamente o que acontece. Eu acho que a internet favorece, porque as pessoas estão atrás de um login, de um usuário, de uma fotinho. Então é muito fácil falar que você é um lixo, que você não sabe fazer o que você está se propondo a fazer longe pra caramba. Falar na sua cara é que é o difícil, né? Então essa pessoa, quando ela vai no show e não gosta, ela não fala nada. Se ela é um pouco mais desenvolta, ela vai e dá um toque, né? Ela fala, pô, eu gostei do show, mas aí ele tece uma crítica. Às vezes é positivo. Não acho que toda crítica tem que ser levada com ódio, sabe? Tipo, tem gente que fala coisas que você fala, pô, não tinha pensado nisso. De repente, o cara tem razão. Eu sempre dou essa possibilidade da pessoa que tá me falando alguma coisa ter razão. Ele tá assistindo, sabe? Eu não tava assistindo. Eu tava tocando, eu tava concentrado em outra coisa, né? Então, eu sempre levo esse lance da crítica numa boa, acho construtivo de verdade. Mas tem tato, sabe? O cara, ele é educado para falar com você. Ele não vai no chat e fala, isso tá uma merda, porque não sei o que lá. E também não sai da porra da live, sabe? É isso que é bizarro. Tipo, você tá na internet, você fecha a aba, acabou, né? Você não precisa ficar lá reclamando e enchendo o saco e tal. Então, acho que essa coisa do personagem do hater é bem desse mundo da internet, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho que faz isso acontecer tanto, assim, sendo em lives ou sendo em vídeos gravados e tudo mais, sempre aparece o tal do hater lá, né? Então é meio comum, acho que é um mal do nosso tempo. Sim. Eu tenho uma dúvida, na verdade, né, em relação a Children. A Children, se eu me corrija se eu estiver errado, é considerada tipo, a banda tributo oficial do Iron Maiden aqui no Brasil e na América Latina. Como que conseguiu esse título? Então, se não me engano, foi em 2003, o site do Iron Maiden abriu uma seção onde ele elencava os covers oficiais de cada continente. E nessa época, o Piotr mandou uma gravação e fotos da Children e tudo mais pro pessoal do site do Iron Maiden e tal. E aí, com essa coisa rolou da Children ser, então, a banda cover oficial da América Latina, né? Então foi graças a esse período aí onde o site do Iron Maiden tinha esse seleto grupos de bandas covers, né? Era a Children no América do Sul, as Iron Maidens nos Estados Unidos, eu não me lembro quais eram as outras bandas da Europa e Oceania, mas era um lance de uma banda de cada continente, assim. É até interessante que eles dividiram a América em dois, né? Sim. Mas foi daí que veio a coisa do cover oficial, sabe? Teve realmente essa relação lá com o site do Iron Maiden, tava lá no site e tudo mais. Hoje em dia eu não sei como é que tá, o site mudou muito, né? Isso tem quase 20 anos já, né? 2003 para 2021 são 18 anos. Essa história já é de maior, né? É, e, e você tem uma pegada também, eu vejo você postando vídeo de muita coisa dos anos 70, muitas coisas de um setor mais de blues, né, blues rock. Sim. Eu queria que você falasse assim, com onde que surgiu essa influência sua? Na real, isso é o começo de tudo. Se não fosse isso, não tinha o resto, na verdade, né? Aqui em casa sempre se ouviu muita música mesmo, assim. Todas as lembranças que eu tenho tem música, sabe? Tem um tocador de vinil rolando, tem um rádio ligado. Acho que a gente não é muito adepto do silêncio, sabe? E lá no meio dos anos 90, quando o CD estava se popularizando, eu devia ter uns 8 anos, né? 10, talvez, no máximo. E a gente comprou um aparelho daqueles Gradiente que tocava com um CD, assim, tinha 2 fitas e um CD em cima, né? E aí começamos a consumir, então, esse novo produto, porque até então a música em casa era toda no disco, na fita, né? No carro era na fita também. Era do tempo que ficava lá arrumando a agulha do vinil para gravar a fita, no você ouvir depois e tal. E aí veio o CD. E numa dessas da chegada do CD, eu me lembro que a gente foi ao mercado e tinha aquelas gôndolas enormes da parte dos discos nos mercados naquela época, né? E a gente voltou para casa com remasters do Led Zeppelin.
E aí foi aquela coisa, chegou, abriu o CD e tal, botou no rádio, deu play, a hora que eu ouvi o da Communication Breakdown, parei assim, fiquei olhando o som. E aí me deu um puff. Falei, cara, é isso. E aí eu fiquei doido, né? Então esse CD eu já saltei, peguei pra mim, ouvia assim, até furar, sabe? E aí daí que eu fui me enfiando, descobrindo as bandas, começando a consumir música por conta própria. Na época a gente tinha que ir ou na galeria ou em alguma dessas bancas que tinha CD de rock, né? Aqui eu moro na freguesia do Otim, mas no bairro da Lapa, que é atravessando o rio, indo sentido ao centro. Então, às vezes, eu juntava um dinheirinho ali, que ia pintando, sabe, R$ 2 do lanche aqui, aí tinha R$ 1 ali, tal, não sei o que lá. Quando tinha uma graninha lá, comprava um CD também. E ficava nessa sabe, tentando ouvir, pegando emprestado com um amigo, assim. Mas eu comecei pelo Led Zeppelin. Foi a primeira coisa que eu vi que me pegou, que eu falei, nossa, é isso. E aí, depois disso, fui conhecendo outras coisas, fui abrindo, assim, pô. Nessa época eu ouvia Led Zeppelin, eu ouvia Iron Maiden, eu ouvia Nirvana e, sabe, tava tudo junto ali, né? E aí depois foi refinando e tal, escolhendo o que eu gostava mais de fato, né? Entendendo melhor a música com profundidade. Eu tenho um tio que também gostava muito de música, né? De rock também. Começou a me dar algumas coisas para ouvir, tipo o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Depois ele me deu Blow by Blow, Jeff Beck. E aí foi entrando nesse caminho. Então, meu começo foi os anos 70, né? Então, na verdade, o que você vê no Instagram é o que é o Guilherme de verdade. Assim, né? Ah, sim. Porque normalmente, né, você tem uma fase da vida, né, principalmente pra galera que gosta de rock, e eu ainda curto também, né, obviamente, eu acho que o meu estilo favorito é o do cara mais metaleiro, né, tipo, curte Sim, só o heavy metal. Você não teve essa fase? de mais metal eu tive. Começou no Iron, né? Aham. Aí do Iron, eu ouvi um pouco do Saxon, aí conheci o Judas e tal. Aí depois acabou, foi a época do Power Metal, né? Então, inclusive, o Iron em 2003, quando veio, que abriu, foi o próprio Xamã, né? Então, daí eu conheci o Angra, conheci o Xamã, conheci o Halloween, conheci o Stratovarius. Eu fui no show do Stratovarius em 2003 também. Foi no Olímpia, aqui em São Paulo. E ali foi o começo dessa fase mais metal. E aí eu tinha um amigo que gostava muito de Power Metal também, ele ia me mostrando umas coisas, nem tudo eu gostava, né? Tipo, o Blind Guardian foi uma banda que eu gostei muito daquele Somewhere Far Beyond. Eu ouvi o Nightfall também, mas gostava mais do Somewhere. Gostava de um outro anterior que era mais metalzão, assim, não era tão power metal. Aí ele entrou muito no melódico, aquele melódico italiano, tipo Luca Turilli, e todas essas coisas aí já rolou não é exatamente o que eu Tem curto. uma. Tem, Aí tem eu caí pro outro lado, assim, eu conheci o Megadeth, conheci o Anthrax. Aí tive uma banda que tocava Anthrax também, sabe, conheci superficialmente esse mundo do thrash, eu não entrei muito a fundo, porque a coisa dos demais, assim, já não era muito a minha. Então, eu acho que eu acabei ficando no meio termo, assim, sabe? O heavy metal que tinha um pouco de power metal, mas não era melódico ainda. Um thrash metal que ia pro thrash, mas não era só a parte malvadona do negócio. não sei. Mas de extremos, assim, eu nunca fui muito chegado. Eu sempre achava meio, sabe? É muita informação, assim. Se pegar essas bandas de death metal, acho, que as guitarras com um monte de notas assim, ficava ouvindo, falava, o que que tá acontecendo aí, cara? Parecia um furacão, assim, essa parte não conseguia me naturalizar, sabe? Não, sim. Agora, mudando um pouco de assunto, em relação à questão, como que você vê o cenário autoral no Brasil? Você que tem uma banda autoral, Sim, como que você enxerga, como assim, quais são os... eu acho que, tipo, salve-se quem puder e cada um por si, sabe? É triste falar isso, né? Mas bem na verdade, agora com pandemia, então ferrou tudo, né? Agora não tem mais cenário nenhum.
Mas antes da pandemia, o cenário, né? Existe um movimento autoral, tem bandas e tal, tá todo mundo ali lutando, tentando achar o seu espaço, colocando seus lançamentos para tocar. Tem algumas rádios na internet que veiculam bastante música autoral brasileira, contemporânea mesmo e tal. Então tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que é uma coisa que depende mais da dinâmica do ouvinte do que necessariamente dessa ideia de cena, sabe? Não tem aquele negócio, tipo, em São Paulo tem as bandas assim, assim, assado, que fazem um som em tal e tal lugar, tipo o grunge nos anos 90, sabe? Seattle, Nirvana, Pearl Jam, não sei quem. Você consegue aglutinar toda essa ideia como se fosse uma galera que estava sentada no mesmo bar trocando ideia e trocando o lugar no palco, sabe? Eu não vejo muito isso no Brasil, por exemplo. Você vê as bandas, vê que tem alguns lugares que recebem as bandas, mas não tem essa coisa identitária, sabe? De tipo, somos a cena do rock de São Paulo. Não, tipo, tem o Made in Brasil, tem o String Breaker do outro lado, tem o Picante Chernobyl, que toca na Paulista também, né? Tem alguns músicos aí que estão trabalhando, mas eu não sei se eu entendo isso como um cenário, sabe? Aquela coisa bonita que a gente vê em documentário e tal, né? Que parece que todo mundo se conhece, é amigo. Eu não sei se é exatamente o que a gente tem aqui. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, eu acho que uma coisa que falta para isso se desenvolver, não sei se como essa ideia de cena, né? Mas como consumo, é a disposição do ouvinte. Né? Porque se você pensar no que a gente gosta, né, nessas bandas todas, que são as bandas que fazem o outro mercado, né, que é o mercado da banda cover, do tributo e tudo mais, essas músicas eram autorais em algum momento, são autorais, né? Elas têm autores, elas estão em discos. Então, quando você vê o universo, ele não é tão, sabe, rígido assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa, é tudo meio permeável, né? A banda autoral toca versão, né? A banda cover pode desenvolver um projeto paralelo que toque música autoral. Então acontece um pouco de tudo, é tudo misturado, né? Mas eu acho que antigamente, na época dessas bandas todas que fizeram a gente ouvir música, fizeram a gente se interessar, e hoje são os grandes artistas, a gente tinha um mecanismo que era a gravadora que evidenciava uns e empurrava outros para baixo. Né? Tipo, não dá para falar que todo mundo estava em alta na época da gravadora, mas com isso, né, deu esse suporte aí mundial para os artistas, porque aí a gravadora punha para tocar nas rádios, né? Então tocando nas rádios alcançava as pessoas, alcançando as pessoas, tinha uns shows que tinham público e que tudo dava certo, rios de dinheiro vertiam e todo mundo ficava feliz. Quando veio a internet, para bem para mal, né? A gravadora perdeu essa relevância e hoje os artistas são donos da sua música e eles colocam nas plataformas que estão disponíveis para os grandes e para os pequenos. Então, tipo, o Spotify tá lá pro Led Zeppelin, pro Iron Maiden e pro String Breaker. Então, o que faz a diferença aí? Lógico, tem a história toda, claro, né? Não dá para fugir disso. Os caras vão ser sempre os maiores nomes, vão ser sempre as referências, inclusive, porque as coisas novas, de alguma forma, fazem referência a esses caras. Mas o novo não é tão ouvido porque as pessoas também não têm interesse em ouvir. Então, até que ponto o lance da cena autoral é um problema das bandas ou das casas ou dos bares? Porque aí sempre vai ter aquela conversa do não, porque o dono do bar não chama a banda autoral, mas a banda autoral não leva público. O cara do bar também não trabalha por caridade, né? Então é uma situação muito delicada. Se o bar não ganha, ele não paga os funcionários. Se ele não paga os funcionários, não é bom para ele, ele fecha. Né? Então a atração do bar tem que trazer pessoas para as pessoas consumirem e todo mundo ganhar. Então, fica aí o questionamento, né? Como fazer uma banda de autoral de pequeno porte ter essa prospecção de levar pessoas, tirar pessoas de casa? Porque é fácil você divulgar no Instagram, ficar postando lá nos stories, no feed, falar, ouve minha banda, ouve minha banda, ouve minha banda. Uma hora alguém vai ouvir. Essa pessoa gosta. Aí 10 pessoas gostam, 50 pessoas gostam. Aí 6.000 pessoas seguem a sua página da banda no Instagram. Mas como é que você faz essas 6.000 pessoas saírem de casa para ir num bar? É aí que está a grande charada do nosso momento. Eu acho que, inclusive, quem descobrir isso vai estar milionário, né? Porque
a partir do momento que o engajamento online no sofá da casa vire esse movimento do cara ir no teu show, né, dele participar da realidade da banda fora da internet, o passo foi dado, né? E é um case de sucesso, né? Então, acho que a pergunta a respeito da cena autoral hoje é como fazer as pessoas saírem de casa. Sim. Sabe? Agora você me veio com vários questionamentos agora, né? Acho que a conversa vai rolar, acho que até as 11 horas da noite. O primeiro questionamento que eu faço, assim, antes da pandemia, né? Tipo, você percebia que existia um movimento de uma galera que era mais reclusa, que não costumava sair, e você acha que por que isso, qual que é o motivo disso? Eu não acho que as pessoas não costumam sair, mas elas costumam sair para aquilo que lhes chama mais atenção, né? O cara pode sair para ir ao cinema, ver o filme que está sendo amplamente divulgado, que despertou a curiosidade dele. Ele pode sair para ir num bar de música, se divertir, mas talvez ele não tenha um interesse tão grande em ir no bar de música autoral, sabe? Talvez ele imagine que é um ambiente que não seja muito favorável, sei lá, para diversão, sabe? Para conhecer pessoas, para fazer tudo aquilo que você faz no bar quando é uma banda que toca um repertório mais conhecido, que você sabe que a casa vai estar cheia, que, né, você vai encontrar seus amigos e tudo mais. Então, acho que pode ser um pouco de tudo isso. Como o ser humano é um ser social, talvez tenha até a própria questão de ver os seus amigos, né? Você vai num negócio que todo mundo está interessado, todo mundo vai. Aí você fala assim, pô, eu tenho um rolê diferente para ir, não sei o que lá, assim, assim, assado, numa casa nova, tal, aí teus brothers falam, vou ver, vou ver. A gente se fala mais tarde, esse cara desanima, aí o que chamou desanima e ninguém vai, sabe? Então é muito louco isso. Não acho que as pessoas não saiam, sabe? Ou não saíam antes disso tudo tá acontecendo. Mas é o lance de gerar um interesse, né? Fazer um grupo de pessoas quererem sair para esse evento específico. Sim. Outro elemento, né? Você falou, né, do fato dos donos das casas não trazerem bandas autorais. Você conhece o manifesto, assim como eu? Você acha que Sim. o estilo do manifesto de chamar bandas, misturar bandas tributos e bandas autorais é a melhor saída? Cara, eu acho que é uma saída, sim. Eu acho que é uma baita iniciativa, inclusive, do manifesto, ter esse espaço para autoral, né, para trazer o novo, porque realmente são poucas as casas que se interessam nisso, e eu acho que são poucas que conseguiriam subsistir, né? Então, essa noite mista, ela é interessante, eu acho que eles fazem isso para ajudar a cena mesmo, porque também, né, se não tiver uma renovação, o que vai ser do manifesto a hora que todo mundo ficar velho demais para ir lá, né? Então, tem que fomentar essa coisa da novidade de alguma maneira. Eu acho que para eles também é interessante investir, né? Fica como um investimento, sabe? Se a banda que toca hoje abrindo a noite cover no manifesto amanhã é grande, ela volta no manifesto trazendo mais gente, né? E aí, se esse público é um público jovem, é um público novo, tal, tá apresentando para casa, tá apresentando a casa para uma galera que não conhecia, que não ia, que não frequentava. Então, você vê que é mútuo, né? A casa investe, se a coisa dá certo, ela ganha de volta. E aí ela se mantém no mercado por mais muitos anos, né? Porque vai chegar uma hora, por exemplo, que a nossa geração, que tá com 30 e pouco, vai ficar cansada, não vai mais topar virar uma noite no manifesto, né? Chegar lá perto da meia-noite para sair 6 da manhã. Chega uma hora que ninguém aguenta mais, né? A galera vai casando, vai tendo filho também, aí já fica difícil e tal. Então, se todo mundo não investe nessa coisa da renovação do público, de fato, eu acho que a cena não se mantém, né? Sim. Inclusive, eu já entrevistei já outras pessoas, né, que olham torto, né, para banda tributo, né, e exaltam muito a banda autoral, né? Já, inclusive, gente banda e tal.
enfim, não vamos entrar nesse assunto agora. Mas, assim, eu queria que você fizesse, eu avaliasse, assim, por que que existe essa rixa entre tributo autoral e, e qual que é a sua opinião em relação a isso? Você que é da Children, que é uma banda tributo, e é da Stream Breaker, que é uma banda... Olha, eu acho que para fazer um tributo dar certo, nas proporções dos tributos que enchem as casas em todos os lugares do país, tipo a Children mesmo, né? Assim como tem o Red Hot do Luiz Fernando, como é que chama? Organic, né? Tem o Bon Jovi do Cassim, e tem outras muitas bandas aí. É um puta de um trabalho, sabe? É investir em conhecer o artista, em reproduzir com fidelidade tudo que o cara faz, desde o jeito que ele se comporta no palco até as notas que ele toca. Tipo, não é tirar a música no Cifra Club e subir no palco amanhã, sabe? É um trabalho demanda anos, assim, demanda muito tempo, né? A questão da produção de palco, toda essa estrutura. E, tipo, não é uma banda que faz as próprias músicas, mas é uma banda que tem uma dedicação, às vezes, muito maior que banda autoral, sabe? Tem banda autoral que se encontra no ensaio aí uma vez por semana, né? Aí um dia consegue fazer umas músicas, aí fala, pô, a gente precisa gravar. Aí fica anos nessa a gente precisa gravar. Aí uma hora grava. Aí você vê banda com, sei lá, 15 anos de história. Nossa, a banda tem 15 anos, tem um disco. Aí foda também, né? E essa banda fala, ah, porque o cover é fácil, porque não sei o que lá, mas também não tramparia o tamanho do trampo de fazer um cover bom, sabe? Um cover que equivale a um cachê. Então é muito complicado. Eu acho que tem muita gente que reclama demais e faz muito pouco. De boa, assim. Eu falaria isso tranquilamente. Muita gente fica culpando fatores externos, não, porque a casa não me dá espaço, não, porque o cover já dominou, não, porque isso, não, porque aquilo, e não trampa, sabe? O String está preocupado nessa coisa de estar sempre lançando material, conteúdo, produzindo coisas, engajando as pessoas, né? Levando de alguma maneira a nossa música para outros lugares, né? Traçando parcerias e tudo mais, se apresentando, né? É instrumental, pô, noite de instrumental na quarta-feira. A casa pode ser que esteja mal menos, não esteja lotada. Eu não vou tocar porque eu só vou tocar em casa. Achei, claro que vou. Vai que nessa casa mal ou menos eu conquiste 10 pessoas, que tragam mais 10 numa próxima, sabe? Então é se propor a, sabe, dobrar a manga ali e capinar, e ralar, e sofrer, sabe? Se decepcionar também. Vai ter show que você vai investir, vai ter 3 pessoas, vai ficar, meu, o que aconteceu? O que eu fiz? Né? Por que a gente não traz as pessoas? O que é isso? Então tem frustração, mas eu acho que isso tem em todos os lugares. Uma banda cover, quando tá começando, não vai ter uma casa cheia de cara. Então é o mesmo trampo, na real. Tipo, uma banda de sucesso, né? Uma banda que tem um nome, que tem respeito, que trabalha, ela tem o mesmo trabalho, não importa o repertório. Assim. Tipo, ter um autoral do trabalho, ter um cover do trabalho. Né? Sim. Então eu não acredito tanto nessa dissociação. A música acabou por causa da cena cover. Claro que não, os caras trabalham pra cacete, sabe? E tem um monte de gente que só quer sair pra tomar uma breja e ouvir um negócio que já conhece, sabe? Você vê nas pessoas que a interação é diferente. Tipo, o cara, quando ele vai para um ambiente autoral, ele vai para ouvir música. Então, por exemplo, com instrumental, a gente faz muito show em lugar mais intimista, a gente toca mais baixo, as pessoas ficam nas mesas sentadas, tomando alguma coisa, prestando atenção no show. O público se comporta de um jeito diferente, né? Então, é encontrar esses perfis também. Onde você vai tocar, onde você vai mandar a sua banda, para onde você vai apresentar a sua banda. Quando você vai apresentar a sua banda, você está apresentando um produto. Né? Então, o que a sua banda agrega para o bar, para a casa, né? Para o lugar que você quer tocar. Se sua banda não agrega nada, o cara vai te fazer um favor em te chamar. Ele não vai ter, sabe? Ele tá sendo mó legal com você. Se ele te chamar, mesmo que seja para tocar de graça. Então, você quer, sabe, ter um tratamento bacana aí, independente de tipo de trabalho que você está apresentando, você tem que se colocar como profissional, sabe? Então tem que ter o próprio backline, tem que ter a própria estrutura, tem que estar com tudo afiadíssimo, sabe? Tem que ser perfeito toda vez que subiu no palco. Sim. Em relação a shows depois da pandemia, né?
o que você acha que pode acontecer um dia que essa porcaria acabar? Tem que ver quando ela vai acabar, né? Porque ia começar a resolver no final do ano, passou pro começo do ano, pro meio do ano, daqui a pouco a gente tá em 2035 trocando ideia pela internet, né? Então, cara, eu acho que se voltar, vai ser só quando a maioria da população tiver vacinada, sabe-se lá quando vai ser isso, mas vai ser o único jeito de fato seguro, sabe? Muito se falou aí nesses últimos meses dos protocolos amarelo e laranja, né, de ter a testagem, ver febre, não sei o que lá, mas a gente sabe que assintomático não tem sintoma, e se ele não tem sintoma, ele vai passar batido na fila da febre e todas essas, né, esses cuidados. E a gente também sabe que esses lugares que rolam show são fechados, né, normalmente tem ar-condicionado, as pessoas vão sim tirar as máscaras, porque elas vão consumir, vão beber, vão comer. Então, eu não sei como é que vai ser o futuro, sabe? Eu acho que vai demorar. Para ser seguro de verdade, assim, vai demorar. Mas e quando, né, um dia for seguro, Tamo, né, projetando assim para lá, sabe assim? assim, daqui a 30 anos, assim, se não vier uma variante nova, tão apocalíptico dessa conversa, mas fora a brincadeira, olha, vou te dizer que pense comigo, né? Muito se falou aí de tudo que aconteceu no passado, né? Essa relação da humanidade com as pandemias, os resquícios da gripe espanhola lá de 1918 e tudo mais. Quanta gente sabia do negacionismo durante a gripe espanhola? Eu aposto que quase ninguém. Eu não sabia. Eu fui saber que também tinha movimento anti-máscara, anti-isso, anti-aquilo, que era bobagem, que não existia, graças à pandemia de coronavírus. Eu sabia que tinha tido a gripe espanhola de fato, mas eu não sabia que um dia, na humanidade moderna, né, com máquina, vapor e tudo mais, existia uma galera que questionasse um negócio que cientificamente era provado. Existia Né? gente que era antivacina. Então. E aí você pensa, tá bom, passaram-se 101 anos, né? Porque o nosso amigo Corona é 19. Então vamos considerar 2019. Passou 101 anos da gripe espanhola. E o que a humanidade aprendeu? Né? Não existiu protocolo para isso não acontecer de novo, porque antes do Corona teve o H1N1, influenza, em 2009, se não me engano, que também não mudou nada. Eu me lembro, inclusive a minha primeira lembrança com relação a essa coisa do Corona vem aí foi tipo, vai ser igual a 2009. Não pegou nada, sabe? Foi mó leve o negócio. Não foi leve lá atrás. Eu que era jovem tapado, né? Que achei que não estava acontecendo nada e continuei vivendo a minha vida, saindo, trabalhando, não sei o que lá. Só que foi complexo também. Gente morreu naquele episódio, né? E aí, 10 anos depois, acontece a mesma coisa. E eu falei, vai ser igual a minha lembrança da juventude e tal. Não foi. E aí, muito provavelmente, daqui a anos, quando isso passar, quem vai lembrar o que foi de fato esse caos? E quem vai se preocupar com o futuro? Talvez a ciência, né? Talvez os grupos de pesquisa, mas a sociedade como um todo. Se ela não se mobilizou e não se preocupou e não mudou de 1919 para 2009 para 2019, eu acho que o futuro vai ser exatamente a mesma coisa que foi o passado. É triste falar isso, mas eu não sei, eu não vejo mudança. Eu acho que todo mundo vai achar que tá tudo bem, que beleza, que é farra e volta-se a tudo como era. Vamos se abraçar, tudo nos ambientes fechados, vamos pro carnaval, bloquinho e afins, e vai ser tudo igual era. Mas posso falar uma coisa para você? Já Pode. que a gente fugiu um pouco do assunto, mas tudo bem. Não, mas assim, o fim de tudo isso é dizer o seguinte, eu acho que quando isso acabar vai ser igual. Né? Vai ser do mesmo jeito que era antes. Tá, mas posso falar uma coisa para você? Eu acho que com esse lance, né, da galera querendo produzir conteúdo de diversas maneiras, o próprio canal também fala de tudo, eu acho que pelo menos vai ter conteúdo para a galera escutar e tentar entender um pouco, né, do que aconteceu para tentar tirar lição, né, do passado para o futuro, né?
Eu acho Tá. que por isso que eu acho que é importante produzir, fazer essas produções, né? Virar, Sim. digamos, o famoso blogueiro, né? Para poder a galera, né? Vamos para aprender o que aconteceu no passado para poder levar para o futuro. Eu espero que esse trabalho, né? Pelo menos que eu faço, ajude pelo menos um pouco a isso, né? Sim. Eu acho, né? Entendo o teu ponto. Acho muito válido e positivo isso, inclusive de pontuar esse momento para a posteridade. Mas a informação depende da procura, por outro lado, né? É, Então, se as pessoas não se interessarem em saber como foram os anos de corona, no futuro a gente vai passar batido nos números da internet aí, vai ficar perdido em algum limbo até que talvez um dia aconteça de novo e falem, nossa, pandemia, e vão dar um Google lá e vão cair nesse vídeo, em todo esse conteúdo produzido no último ano, sabe? Mas é louco isso, né? Porque é uma espiral infinita, né? Porque cai na mesma história do consumo de música, né? Tudo bem, o artista pode ir lá se esmerar, fazer o melhor disco do mundo, mas se não tem a procura das pessoas, ele se perde. e falando em questão agora da procura das pessoas, né? Você acha que o cenário musical, né? Não sei se é o termo correto, mas acho que acaba sendo, né? Tipo, no lance da competitividade, porque pelo menos que eu vejo, queira ou não, vocês têm que competir com banda assim de alto nome, né? Tipo, o cara não escuta, por exemplo, a String Breaker porque o cara tá preso, sei lá, escutar o Led Zeppelin, por mais que seja foda, né? Sim, Tipo, mas é uma banda já histórica, né? Você acha que é, sim. você acha que é difícil essa competição? Eu não sei se é esse termo correto, de fato. Então, eu nunca pensei por esse ponto de vista, porque eu sou fã do Led Zeppelin também, e eu escuto Led Zeppelin pra burro, então eu vejo Led Zeppelin como um lugar onde eu gostaria de chegar, né? Não, Não como o sim. meu concorrente, entre Não, aspas, sim, né? não, sim, Mas eu tipo, entendi o que você quis dizer, e aí eu acho que, sim, de fato, colocar um produto novo no mercado tão consolidado é um desafio, não só pensando no String Breaker, mas em qualquer coisa, né? Se fizesse um refrigerante de cola agora, como é que você ia chegar no público que só toma Coca-Cola, por exemplo? Sacou? É mais ou menos uma analogia similar, assim. Então, assim, cabe a gente, claro, fazer um esforço muito maior de marketing, divulgação, estratégia do que uma banda consolidada. Uma banda consolidada segue o flow, né? Eu acho que hoje, com essa coisa das plataformas de mídia social, com essa interação mais próxima, a gente acaba conseguindo cavar um pouquinho na cabeça das pessoas de tanto que mostra, sabe? Tipo, uma história do String falando, ouve lá, e amanhã ouve lá, e depois de amanhã ouve lá. Uma hora o cara vai, porra, vou ouvir, vai. Te pega numa hora que dá certo, sabe? Que a pessoa não tá ouvindo nada, falo, tá aí, vou ouvir esse negócio. E às vezes gosta, né? Muita gente fala, pô, eu nunca tinha ouvido sua banda, eu ouvi agora e eu gostei pra caramba, parabéns pelo seu trabalho. Eu falo, pô, que legal, obrigado pela atenção e tal. Então tem essa coisa da insistência. E no meu perfil, sempre pintam um trechinho de alguma coisa do string e tal. E eu reparo que essa ideia de tocar a minha música, sem dizer que é minha ali no meio de um vídeo ou de um review no canal do YouTube e tal, às vezes a pessoa ouve o negócio sem esse anúncio, sabe? Isto aqui é música autoral feita no Brasil no ano de... É só tipo, nossa, que som legal. Aí o cara vai nos comentários e fala, pô, que som legal, o que que é isso? Aí é a hora que eu falo, é a minha banda, peguei você, tá aqui o link, vai ouvir. Aí o cara ouve, sabe? Então é traçar uma estratégia, eu acho, para conseguir abrir um espacinho ali e entrar na playlist das pessoas do lado do Led Zeppelin, sabe? sim. E eu, nesse período de pandemia, né, muitas das pessoas, inclusive eu, né, recorreu para a arte, né, para tentar passar nesse tempo difícil, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco, né, qual que é a importância do artista nesse momento e se depois da pandemia, né, o artista vai começar a passar a ser mais valorizado ou
Ou vai ter aquela visão do senso comum que é artista vagabundo, você trabalha ou toca? Eu tenho uma visão muito pessimista do mundo, então para mim depois da pandemia não vai mudar nada. Eu acho que as pessoas, assim, tem muita gente que está desconstruindo esse pensamento, né? Que respeitam o nosso trabalho como um trabalho de fato, porque é, né? Mas ainda tem, assim como tem outros problemas do cunho social, né? De identidade, que vão permear a sociedade, enquanto as pessoas que pensam desse jeito estão vivas, né? É um pensamento que talvez para muitas coisas esteja envelhecendo e vai ser assim que vai acontecer. Os pensamentos novos, eu acho que eles vêm, né, com as pessoas que estão receptivas a ele, talvez as jovens, às vezes, né, os pensamentos antigos, ultrapassados, velhos, vão morrendo com as pessoas velhas, né? Então, talvez um dia, num futuro distante, reconheça um profissional da arte como um profissional de qualquer outra área de atuação. Não acho que vai ser o caso depois da pandemia, mas acho que um dia isso vai acontecer sim, porque a gente vê um pensamento mudando. A nossa geração já pensa um pouco diferente, né? Já entende melhor o lugar do artista, o lugar do músico, o lugar do criador, né? Seja ele conteúdo escrito, audiovisual, tudo mais. Então, acho que tem uma parcela da sociedade aí que já está trazendo uma aceitação maior a isso, e os filhos desse grupo vão aceitar mais, e um dia a gente vai ser respeitado como qualquer outro profissional. Mas o passo do pós-pandemia era a pergunta, né? Não, e da importância da arte. Eu acho que talvez as pessoas tenham visto que faz falta ter um final de semana num barzinho com banda tocando, né? Eu não sei se necessariamente eles vão valorizar mais os músicos tocando quando tiver um barzinho com banda tocando de novo. Mas pelo menos deu uma chacoalhada na sociedade, assim, sabe? Tipo, porra, faz falta isso, né? Faz falta ouvir música ao vivo, faz falta estar nesses ambientes. Faz, sei lá, né? Quantas séries eu assisti na pandemia. Talvez agora o cara entenda que audiovisual também é uma área de atuação séria, né? Quantos filmes eu vi na pandemia? Talvez agora valorize mais o cinema, né? Esperaremos para ver. Sim. E, Guilherme, tem uma questão aqui, né, que é a questão das mídias digitais, né? De um lado, você disse que as mídias digitais têm uma enorme importância, né? Sim. Mas eu queria perguntar para você qual que é o retorno que vocês têm disso, né? E se vocês não, se vocês acham que tipo, vocês ganham com isso ou é um negócio que ainda é meio, digamos assim, vocês recebem pouco pelo que vocês entregam nessas mídias digitais? Olha, a balança vai estar sempre meio descompassada, né? Porque a gente, de novo, não tem tamanho, né? Então não é tão orgânico que as coisas aconteçam pra gente se a gente não ralar e não fizer dobrado, porque, né, os algoritmos estão aí para empurrar cada vez mais as páginas, né? Então, tipo, se você é uma pessoa normal, você tem X visualizações, mas quando você tem a sua conta vinculada a uma página, você tem menos X visualizações, né? Se não me engano, a média fica em 10% do número de seguidores do perfil. Então, imagina assim, você tem uma conta de 6 mil usuários, no máximo, com sorte, num dia bom, 600 vão ver seu post. Então, é uma interação que joga contra, de fato. Então, você tem que se esforçar dobrado para que isso dê resultado, de fato, né? Então, se 600 vão ver um post, a gente tem que fazer 2, né? Se uma story não resolve, a gente faz 10, né? E por aí vai. Tem que caçar assunto e dando a volta na mídia social, sabe? Tem que fazer. Sim. E conforme você vai trabalhando isso, acho que você vai ganhando um pouco mais de respaldo do público, né? Então, começa a se realimentar, né? Então, tipo, eu posto alguma coisa sobre música, alguma coisa sobre o que eu acho interessante, aí alguém que me segue posta nos stories, que vai apresentar o meu trabalho para o grupo de pessoas que acompanha essa pessoa, né? Então essa coisa começa a correr e começa a ampliar o alcance. Mas de fato ainda é um trabalho muito mais de dedicação nossa para com a plataforma do que do retorno da plataforma para com a gente. Sim. É...
Em relação a planos para o futuro, né? Tipo, o que você pensa depois de tudo isso acabar, independente de quando? Olha, durante a pandemia ainda sai o próximo disco do String Breaker, isso é certeza absoluta. Esse ano sai um disco. A gente já tinha material que estava sendo trabalhado em estúdio antes de tudo acabar. E aí, como o String está numa fase muito de trabalhar junto, é muito colaborativo, a gente sempre compôs. Tipo, o primeiro disco eu compus a maioria das coisas sozinho, mas do segundo em diante a gente fez sempre tudo junto, tudo em ensaio, discutindo, tinha uma rotina, né, de fazer esse trabalho, e a gente já tinha, acho que 6 músicas encaminhadas, assim, que a gente estava ensaiando e tal, para esse próximo disco. O ano parou, a gente entrou num lapso letárgico que nada aconteceu em 2020. Tipo, depois dos últimos shows em tributo ao Jeff Beck, não teve mais nada. A gente fez uma série de vídeos desses de pandemia, né? Cada um tocando na sua casa e tal, e aí as coisas foram esfriando. Depois a gente tentou retomar com o String Breaker Night Live, que era uma live toda sexta-feira no Instagram, trocando ideia com convidados. E aí, sabe, foi meio aos trancos e barrancos, foi um ano muito difícil, e para mim, como compositor, foi um ano muito complicado, porque o que eu consegui me salvar dessa parte do trabalho, né, de dar aula, de ter alunos, de, né, crescer no meu Instagram pessoal ali como criador de conteúdo, né, como um músico que, sabe, não tem vergonha de dar uma opinião. Então o negócio das segundas-feiras foi crescendo e tal, as pessoas se interessaram. Do meu lado criativo, compositor, foi de ladeira abaixo, assim. Entrei num buraco profundo e deserto, isolado de tudo e, sabe, foi bem, não sei, frustrante não foi, porque não tinha a índole de tentar fazer, mas foi muito triste, sabe? Parte de mim se perdeu nesse ano de 2020. E agora, né, eu tô tentando me recuperar desse baque, sabe? Dessa perda do convívio, da perda desse pulso criativo, dessa vontade de pensar no próximo trabalho, sabe? Isso tudo meio que se perdeu nesse tempo, então estou tentando voltar atrás disso. A gente começou em 2019 ainda, uma parceria com um guitarrista norte-americano, que é o Dale, de uma música que na real é dele e que a gente fez um arranjo em volta dessa peça, uma obra de violão muito legal. A gente captou ele tocando lá, trouxe material para o Brasil para finalizar, começou a discutir isso nos ensaios, e aí veio, né, esse caos todo e tudo parou, assim como as nossas músicas, e tudo ficou no limbo. E aí, no finalzinho do ano passado, eu tive um estalo, eu falei, eu preciso terminar esse projeto. Esse projeto tem aberto um ano, eu não vou deixar ele chegar no segundo. Aí eu sentei a bunda na cadeira, dei o play na música e fiquei tocando, tirei o que ele fez, tentei entender como eu poderia participar com outra voz, né, sobre essa ideia. Achei o meu caminho, fiz a minha linha, mandei para os caras e falei, eu consegui fazer alguma coisa para a música do Dale. Agora com vocês. O Sérgio já pegou, ele tem uma bateria eletrônica na casa dele e começou a tocar e gravar umas ideias. A gente foi discutindo online, assim, pelo grupo do WhatsApp e tal. E aí, quando chegou numa coisa mais concreta de arranjo, a gente falou, bom, vamos gravar. Então, eu encontrei ele no estúdio que a gente ensaiava, né, cumprindo protocolos, máscara, aquela coisa toda. Gravamos uma bateria. Então, foi tipo um passo para mim também, acho que nessa ideia de estruturar esse disco novo, de entender, falar, não, tá bom, tem um caminho, dá para fazer, esse é o jeito que a gente vai trabalhar agora. Deu certo. Né? E beleza, fizemos a bateria, trouxe para casa, né? Dei aquele tato, levantei a bateria, mandei de novo. O Gilson gravou o baixo, a gente ouviu, discutiu, falou, pô, pensa nisso, faz aquela frase assim e tal, não sei o que lá, tal lugar faz assim, lá, foi arredondando o arranjo. Aí ele gravou o final, me mandou, eu mixei aqui, mandei para eles, todo mundo ouviu nos seus devidos players, chegamos a um resultado final. E aí, em breve, então, ele vai sair, tá na parte de capa e dessas coisas burocráticas todas. E acho que no próximo mês, no máximo, ele deve estar
disponível aí para audição, e agora sabendo que esse processo à distância também funciona, cabe a mim, né, preparar as guias das 6 músicas e finalizar outras ideias que eu vim tendo aí no último mês, eu acho. Minha criatividade voltou a aparecer mais por agora, assim. E tentar finalizar esse disco pandêmico do String Breaker para 2021 ainda, porque assim, não vai passar desse ano. É questão de honra, sabe? Sim. E fora isso, pro pós-pandemia, a primeira coisa que eu vou querer fazer é tirar férias. É desligar tudo e viajar e, sabe, tirar a cabeça um pouco de tudo que foi esse período. Porque eu emendei direto, assim, tipo, Children parou, começaram as aulas e eu venho dando aula desde então, ininterruptamente. Final de ano, Natal, Ano Novo, eu trabalhei direto. Então, a minha ideia é ir, né, me preparando para um dia, quando for possível, poder viajar, fazer alguma coisa, sabe, tirar o pé um pouquinho do trabalho e descansar, né, depois de todos esses meses complicados. Em 2019, a String fez uma turnê nos Estados Unidos. Conta um pouco como foi essa experiência. Foi um trabalho de uns 2 anos, assim, né? O Sérgio tem um amigo lá que é o Mike. O Sérgio trabalha numa empresa que chama Perkin. E ela é uma multinacional, tem uma sede nos Estados Unidos e outra na Finlândia. E aí ele sempre vai lá para reuniões e tal. E aí tem o Mike, que trabalha nessa empresa também. Eles viraram amigos e são muito amigos. E aí um dia o Mike falou pro Sérgio, pô, vocês tinham que vir tocar aqui. Aí o Sérgio falou pro Mike, mano, é mó trampo, você é louco. Falou, não, vamos fazer, vamos, não sei o que lá, eu ajudo vocês e tal. Ele toca também, então ele tinha tudo, assim, batera, amplo de guitarra, tudo ele tinha. E aí ele falou, não, vamos fazer, vamos ajudar, não sei o que lá. E aí o Sérgio começou, quando ele ia para lá, para essas reuniões, aí nos bares, nos lugares, apresentar o nosso material. Então ele ia lá, eu sou o Sérgio do String Breaker, do Brasil, aqui, ó, meu CD e tal. A gente tá prospectando uma turnê para agosto de 2019, né? Dá uma ouvida aí, se vocês tiverem interesse, vamos manter contato. E foi assim, um por um. E aí a gente conseguiu viabilizar 3 semanas lá, nesse esquema. Mais perto da viagem, a gente estava tocando num lugar aqui em São Paulo que chama Espaço 91 e conversando sobre as demandas aí para resolver as questões de documentação e tudo mais. O Adriano, que é um amigo nosso, que é o proprietário da casa, falou, pô, vocês vão para os Estados Unidos? A gente falou, vamos. Ele, pô, cara, eu tenho um amigo em Nova York, a gente tem há anos a ideia de fazer um projeto de intercâmbio, levar artistas do Brasil para lá, né, espalhar um pouco dessa coisa da cultura brasileira, porque o Espaço 91 é uma casa muito voltada para a música brasileira mesmo. Assim. A gente, eu acho que é a única banda de rock que toca lá. É a gente e o Moda de Rock, que na verdade são 2 velas caipiras, né? Então o resto da programação é tudo Brasil mesmo. Assim. E tem coisa de música cultural, sabe? Coisa do leste europeu, assim. É bem legal a programação. Mas enfim. E aí nessa ele se interessou, a gente começou a conversar, contar a história toda e tal. Ele apresentou o amigo dele lá de Nova York e a gente ficou em contato e acabou viabilizando uma data em Nova York, uma em Jersey City e uma gravação pelo selo desse amigo dele, que é a Silent Brew Records, de um single que saiu em vinil, com 2 músicas novas que também vão estar no próximo disco. E esse single ficou preso lá, né? Graças à pandemia. Então, a gente tá com o disco pronto, só que ele tá nos Estados Unidos, lá em Nova York, pleno, e a gente aqui no Brasil, sem disco. Mas, enfim, aí foram 4 semanas, então, né? A gente tocou em Ohio, tocou em New Jersey e tocou em Nova York. Ô, Guilherme, eu queria que você falasse assim, quais são as principais influências da String Breaker e as suas principais influências enquanto guitarrista? Bom, o string é meio que uma continuidade do meu jeito de tocar, na real, né? Então, muitas das influências dos caras trouxeram muitas coisas de si também, porque assim, não é uma banda de um guitarrista, sabe? Tipo, não é o Joe Satriani que manda no rolê e os caras tocam o que ele manda. O String Breaker é uma banda mesmo,
porque a gente conversa sobre música, a gente tá sempre junto, tava sempre junto, né? Agora não tá mais. Mas tava sempre junto, tava sempre trocando ideia, trocando referência, mostrando o disco um pro outro. Então, os caras foram trazendo outras ideias e complementando o que eu penso como músico. Então, eu vou começar do meu, porque aí vai chegar no stream. Eu acho que a minha base é o Page, é o Led Zeppelin, é isso que me botou nesse lugar e foi isso que me fez tocar guitarra, querer aprender e tal. Então, ele, para mim, é a referência maior de todas, assim. Aí, junto com ele, tem o Jeff Beck, que é a base do String Breaker. O Jeff Beck tem um disco que chama Blow by Blow, que ele lançou em 75, né? E quando eu não tinha string, não tinha banda formada e tinha só uma ideia na cabeça, as pessoas me perguntavam, mas tá, como é que vai ser sua banda aí? Que você vai tocar? Como é que é esse negócio? Eu falava, meu, você conhece o Blow by Blow do Jeff Beck? Às vezes a pessoa falava assim, eu falava, então vai ser tipo aquilo. Aí quando eu falava não, eu falava, então ouve aqui que é mó bom. Mas esse disco e essa época da carreira dele, de 72 ali até 77, é uma parte musical que me influencia demais, assim, demais. Questão de composição, repertório, as músicas, tudo mais. Eu gosto muito, assim, é uma coisa que rola muito no meu dia a dia, ouvindo também. E eu acho que é o marco zero do string. Então, o string é um misto do Blow by Blow com essa influência do Led Zeppelin e daí foi se desenrolando, né? Tipo, o Sérgio trouxe muito pro string do... Caramba! Do Phil Collins. Da época do Phil Collins no Genesis, sabe? Tem aquelas baterias enormes, umas viradas infinitas, assim... E aí entra uma bateria elevada e tal. Então, ele curte muito essa onda e ele imputou isso aí na carteira de influências ali de String Breaker. Aí meu de influência tem muito Joe Bonamassa também, que eu acho que foi um cara importante para trazer de volta essa linguagem, né? A gente, depois do Black Crowes, lá nos anos 90, não teve muita coisa de rock com essa pegada setenteira, meio blues e tal. Em 2001 ou 2002 veio Strokes, mas logo virou indie, né? Então se perdeu muito rápido essa coisa setentosa, né? Last Night é mais anos 70, mas depois já não era tanto, assim, né? Era bem indie. Nossa, qual que é outra banda do Molly Chambers lá? Eu não lembro o nome da banda agora, mas também... Só uma pergunta, você acha que desculpa interromper, você acha que o Strokers tem uma pegada mais anos 70 no começo? Nunca achei isso. Eu não entendi. O Strokers... Ah, tá. Então, eu acho que Last Night tem. Foi a primeira coisa que eu ouvi deles e falei, nossa, esses caras lembram as coisas das antigas. E aí depois acabou. Então foi dali. Você vê até o figurino, o jeito que eles se vestiam, tinha uma pegada setenteira, né? E aí depois acabou. E aí depois teve essa outra banda que eu não consigo lembrar o nome, que tem essa música que é mais old school e depois ela virou indie, né? O cara até mudou o timbre da voz. Eu cantava grave na Molly Chambers, depois começou a cantar agudinho e tal. Enfim. E aí ficou meio sumido esse negócio de som dos anos 70, né? E lá pelo final dos 2000 veio o Bonamassa, né? Como um guitarrista despontando aí e com um projeto sensacional com caras que eram de renome já, tipo o Gwen Hughes, né? Que foi do Deep Purple. O Jason Bonham, que é o filho do John Bonham, né? E eu acho que o tecladista era o Derek Sherinian, que foi do Dream Theater. Então, era um super grupo, né? Que era o Black Country Communion. Aí eu vi isso e era setenteiro, mas era atual de som. E eu fiquei tipo, uau! Aí eu comecei a ouvir os discos do Bonamassa também e fiquei, uau! E aí começou a pintar mais coisa, né? Teve o Rival Sons, que teve uma parte de produção de 2009, 2012 muito legal. Blackberry Smoke, acho que de 2009 até hoje está trazendo músicas e discos muito bons. Então aí meio que voltou de certa forma essa coisa do rock mais na pegada dos anos 70, sabe? Ou de ter uma relação mais profunda, né? Não é um rock moderno assim. Pode até ter uma mix moderna, mas a estrutura da música não é moderna, né? Não é pop, não é radiofônica assim. Então Bonamassa, o Charlie Starr, que é o vocalista e guitarrista do Blackberry Smoke, é outra grande referência minha, que aí quando o string descamba para esse lado meio Southern Rock, é sempre nele que eu me inspiro. O que ele faria, ou para onde vai os caminhos das músicas do Blackberry, e por aí vai.
É, Então é um misto de coisa velha com coisa nova, sabe? Eu ouço bastante coisa de fora do rock também, tipo jazz, música brasileira, né? Eu gosto desse repertório Baden Powell no Brasil, Dave Brubeck, que é jazz, né? E por aí vai. Tem muita coisa. Eu é, acho que eu sou o resultado desse caldeirão de um monte de música diferente tocando junto, sabe? sim. E vocês já não pensaram em tocar nesses festivais online, assim, que o pessoal monta? Então, pra gente anda muito difícil fazer isso pela questão da distância, né? Eu moro em São Paulo, o Sérgio mora em Jundiaí, que é relativamente perto, e o Dilson mora em Pirassununga, que é bem longe, são 200 quilômetros. E o Dilson vinha de ônibus, e aí como o ônibus é um ambiente bem complicado, né, fica difícil para ele viajar. E então a gente tá tendo essa dificuldade para participar, fazer uma live, qualquer coisa, a gente precisaria tá ensaiando, né, tá com a prática ali embaixo do dedo, tá tocando redondinho, e a partir daí topar participar de um evento online, um festival, ou fazer uma live nossa, né? Uma live do tributo do Blow by Blow, né? Mas por essa demanda logística que a gente está sofrendo, né? Que nos foi imposta graças às condições atuais, então ficou difícil fazer alguma coisa, sabe? Eu gostaria de ter mais movimentos com o string, eu acho importante para a banda, inclusive, sabe? Para ela não ser esquecida, para ela não sumir, para ela não se perder. Mas essa questão logística toda trava tudo. Sim. E agora para fechar, Guilherme, três shows que vocês, e assim, shows inesquecíveis que você foi e por quê? 3 shows inesquecíveis que eu fui porque 2004, 17 de janeiro, Iron Maiden no Pacaembu, porque foi o primeiro de estádio. Foi muito da hora, sabe? A experiência de chegar cedo, ficar na fila rachando no sol, entrar lá, esperar de novo, ver o Xamã, depois ver o Iron, voltar do Pacaembu até Paulista a pé, sabe? Foi marcante, assim, toda a experiência de ir num show de estádio, sabe? Então esse eu guardo com carinho. Aí, o Bonamassa em 2012 aqui em São Paulo, porque era o cara e eu tava perto dele. Ele tava bem perto, assim, tipo, a minha mesa era a segunda. Eu via ele numa distância que dá pra ver de verdade, assim, dá pra ver a mão dele mexendo. Teve um momento que ele fez um solo, né? Ele saía dali da parte que ele fica no meio do palco, tal, foi na frente, e aí ele foi abaixando a dinâmica, abaixando o volume da guitarra, tocando baixinho, 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 até uma hora que ele parou. Aí ele parou e falou alguma coisa, tipo, that's it, sabe? Tipo, é isso. Só que ele falou fora do microfone. Só que ele tava aqui, então eu ouvi ele falando, eu falei, tipo, caralho, eu tô tão perto do cara que eu ouvi a voz dele sem estar no PA, sabe? Então foi uma puta experiência também. E aí, cara, é difícil o número 3. Vem tantos assim que você começa a ter as lembranças e fala, puta, esse, aquele. Esse último que teve do Iron Maiden? Esse foi legal também, mas foi uma canseira. Esse foi uma canseira. Mas, cara, eu lembrei do Rush em 2010. Foi animal poder ver o Rush no Morumbi, sabe? Tem tanto show memorável, assim, é Nossa, que difícil dor. elencar só 3, cara. Nossa, que dor no coração que eu senti agora, porque eu não fui nesse show. Nossa, você devia ter ido. Você devia ter ido, porque foi sensacional. Eu fui por sorte, né? Na época, a minha namorada ganhou uma promoção da Antártica, assim, porque eu tava trampando duro pra caralho, não tinha dinheiro, e eu não ia no show, porque eu tava sem grana. Aí ela ganhou um par de ingressos, ela me ligou assim, tipo, eu ganhei um par de ingressos. Eu falei, você tá tirando? Ela falou, não, é verdade. Eu falei, puta, não pode ser. Não, é verdade, nós vamos. Eu falei, puta que pariu, como é que eu vou fazer? Eu trabalhava na época pro meu pai e não tinha horário pra acabar, porque era manutenção, então se desse merda às 6 da tarde eu tinha que ir. Eu falei, fudeu, temos que ir nesse show, né? Aí eu fiquei pilhadaço, assim, tipo, tem que ir. No final deu certo, eu fui no show do Rush. Uma puta de uma sorte, assim, que eu acho que nunca mais vai acontecer na vida um negócio desse. Mas se eu não tivesse ido, eu me arrependeria profundamente, assim, porque foi sensacional. Som, luz, show, os caras tocam demais, foi foda.
Aí teve, sei lá, o Paul McCartney no Aliens, o último, foi muito bom também. É tanto show. David Gilmour, cara. David Gilmour chorava que nem criança. Tocando as músicas Dark Side of the Moon, os clássicos dele. Puta, eu soluçava de chorar. Foi intenso, assim. Achei que eu ia infartar. É difícil só 3. Imagino. É. Imagino. Então é isso, Guilherme. Estamos chegando aqui no final de mais uma entrevista, né, do Mesa de Debates, né? Primeiramente quero agradecer, né? O papo foi bom, né? Gostei bastante, né? Pô, bom. E passo para as considerações finais. Pô, eu que agradeço o convite, agradeço a gentileza aí, agradeço por acompanhar meu trabalho, por me ceder esse espaço aqui para falar esse monte de coisa toda aí. Eu espero que quem chegou até agora que tenha gostado aí, tenha se divertido com a nossa conversa. Muito obrigado aí, Guilherme, pelo convite e obrigado a todos vocês que estão assistindo pela audiência, pela atenção e pela paciência, principalmente. Então é isso, né, pessoal? Né? Mais uma vez agradecendo ao Guilherme, agradecendo a você que assistiu o vídeo, né? Peço para se inscrever no canal do Mesa de Debates, curtir esse vídeo no YouTube, compartilhar nas redes sociais, seguir a gente no Instagram. Também, né, seguir o perfil do Guilherme no Facebook, né, no Instagram, Guilherme Spilak, o perfil da Stream Breaker, né, e também o perfil da Children of the Beast, né, para acompanhar os trabalhos que o Guilherme vem realizando e se inscrever também no canal do Guilherme também. Então é isso, pessoal. Está encerrado mais uma entrevista no Mesa de Debates. Até a próxima. Fui!